Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, caros colegas deputados, caros membros do Governo, cabo-verdianas e cabo-verdianos no país e na diáspora. Começo esta intervenção para parabenizar todas as mulheres africanas neste que é o Dia Internacional da Mulher Africana. Eu vos cumprimento e vos celebro pelas lutas constantes, pelas conquistas permanentes, na alegria e também nos momentos de maior dificuldade. Estamos hoje num dos momentos mais importantes desta Casa Parlamentar, o debate sobre o Estado da Nação. E este momento é ainda mais especial porque este é o último debate sobre o Estado da Nação deste mandato. E é bem de Cabo Verde, com a confiança dos cabo-verdianos e fé em Deus, será também o último debate sobre o Estado da Nação com este governo rabentolo. Ao fim de longos 10 anos de muita desesperança, de intensa propaganda, de profunda perseguição e de clara degradação do nível de vida dos cabo-verdianos. E hoje, apesar de o Primeiro-Ministro tentar refugar para voltar a apresentar promessas de campanha feitas em 2016 e em 2021, algumas vezes, 3 ou 4 vezes, felizmente ele não vai poder correr como fez há dias quando confrontado por uma jornalista. Aqui esperamos que ele responda e não corra. Aqui ele tem de fazer o balanço desses 10 anos de governação e prestar contas ao país. Senhor Primeiro-Ministro, quem em Cabo Verde não se lembra dos seus slogans? Meu partido é Cabo Verde e Cabo Verde tem solução. Mas passados 10 anos é preciso dizer que o crescimento económico de 7% ao ano fixou-se pela média de 3,3% ao ano. E não é sentido pelos cabo-verdianos. A prometida dívida pública controlada transformou-se num aumento de 200 milhões de contos para 312 milhões de contos sem investimentos estruturantes. Por isso mesmo, 2/3 da população cabo-verdiana avalia negativamente a sua atuação na gestão da economia. Também é preciso lembrar que os 45 mil empregos dignos prometidos se traduziram na destruição de mais de 20 mil empregos, mesmo com a saída massiva de jovens de Cabo Verde, sendo que 60% desses jovens imigram à procura de emprego. Daí ser compreensível que 83% dos cabo-verdianos avaliem negativamente a sua atuação na criação de empregos. Ainda é importante realçar que a inflação acumulada atingiu 22,99% com a sua governação. Logo, é absolutamente normal que 91% dos cabo-verdianos avaliem negativamente o seu governo na manutenção de preços estáveis e ainda 78% dos cabo-verdianos avaliem negativamente o seu governo nas condições de vida dos pobres. Senhor Primeiro-Ministro, essas avaliações não são do PICV, são do povo de Cabo Verde, de acordo com os últimos dados do Afrobarómetro. É que nestes quase 10 anos o senhor não só mostrou, como também provou que o seu partido não é Cabo Verde e que o senhor, de facto, não é solução para os cabo-verdianos. Mesmo assim, ousamos perguntar-lhe: o senhor ama Cabo Verde? Ama mesmo? Quem ama Cabo Verde não ignora as dificuldades que estão a passar as famílias cabo-verdianas, com algumas não conseguindo comer 3 vezes por dia. Quem ama Cabo Verde não consegue ficar indiferente às longas filas para os pedidos de visto no Praia Shopping, onde o senhor passa todos os dias, tentando um visto para poderem emigrar de forma forçada. Quem ama Cabo Verde não se torna cúmplice silenciosamente da situação porque passam os cabo-verdianos em muitos países de acolhimento neste momento. Quem ama Cabo Verde não fica indiferente à perda de vidas humanas por uma evacuação tardia depois de meses e anos numa lista de espera por uma consulta. Quem ama Cabo Verde não despreza o isolamento de muitas ilhas que ficam dias a fios sem conexão. Quem ama Cabo Verde não pode assistir o mundo rural a definhar por falta de água, sem nada a fazer. Quem ama Cabo Verde não abandona desta forma os pescadores, deixando-os à sua sorte quando existe este mar de oportunidades que nos rodeia. Sr. Primeiro-Ministro, que tipo de amor é esse que o senhor diz ter por Cabo Verde, que não protege, que não respeita e que não dignifica? Cabo-verdianas e cabo-verdianos, quando o PICV saiu da governação em 2016,
depois de ganhar as eleições 3 vezes consecutivamente, o PIB tinha triplicado, as exportações tinham aumentado 5 vezes, as reservas externas quase quadruplicaram e o turismo tornou-se o principal motor da economia, com o número de turistas a triplicar. Com o PICV na governação, a paisagem no mundo rural mudou, com 7 barragens concluídas, com duplicação de área irrigada e com aumento em 6 vezes da área irrigada por gota a gota. Com o PICV na governação, conseguimos uma economia em take-off, economia marítima, e foram construídas infraestruturas de classe mundial. Com o PICV na governação, o investimento nas pessoas se traduziu em resultados e ganhos. Cabo Verde atingiu os ODMs e antecipou as metas do ODS, a segurança social das populações foi assegurada, o panorama da educação foi transformado e tínhamos uma sociedade com mais saúde. Nestes 10 anos da sua governação, Sr. Primeiro-Ministro, Cabo Verde perdeu muito. Com este governo, sem agenda, sem visão, sem estratégia, a remar ao sabor da maré e sempre se escondendo atrás das crises, das secas e da pandemia, o nosso futuro coletivo foi colocado em risco e o nosso processo de desenvolvimento se atrasou. Este governo do MPD, quando devia reformar, optou por desmantelar, criando confusão e desviando recursos. São os casos das pró-garante, pró-empresa, pró-capital, para substituir a ADEI, o novo banco e a promotor. Este governo rebentola, quando precisou investir, não teve uma agenda de infraestruturação e limitou-se a uma má gestão corrente. É o caso da Eletra, transformada em EDEC, com os cortes a aumentarem de dia para dia sem que as faturas deixam. E esperamos que durante o debate parlamentar não haja falta de luz. Esta governação, suportada por um partido confuso ideologicamente, lá onde tinha de atuar, decidiu que não assume os desafios e que terciariza as suas responsabilidades. É o caso do TACV, uma autêntica arma de combate político em 2016 e que hoje foi morto, e mesmo morto, conseguiu perder os ativos e ainda herdar as dívidas. Isso é obra. A este propósito, os cabo-verdianos estão à espera ainda dos 11 bons prometidos e que deveriam chegar em dezembro de 2019. E nem vale a pena falar da retirada dos TACV dos voos domésticos, provocando aumento de preço das passagens, diminuição drástica do número de ligações e com os voos a serem cancelados, regra chacota. Senhor Primeiro-Ministro, que grandes obras, quais das grandes obras que prometeu aos cabo-verdianos o senhor já fez? Quais? Eu sei que o senhor vai se esconder atrás da sua bancada parlamentar para não responder. Portanto, eu vou perguntar diretamente aos deputados que suportam o governo. Senhores deputados do MPD para Santo Antão, o aeroporto de Santo Antão já está? Não. O porto do Porto Novo, segunda fase, já está? Não. Senhora deputada Trigueiros de São Vicente, o aeroporto internacional Cesário Évora já tem condições de receber voos em todas as condições do tempo? Não. E diga-me lá se o terminal de transbordo em Saragarça já está pronto? Não. Senhor deputado Nelson Brito de São Nicolau, o aeroporto de São Nicolau já foi ampliado? E a segunda fase do Porto de Tarrafal em São Nicolau já está? Senhora deputada do Maio, já saiu, mas eu pergunto na mesma. O aeroporto internacional do Maio já foi feito? Já está pronto? O aeroporto internacional do Fogo, senhor deputado, Filipe Santos, já está? O senhor já lá aterrou? O aeroporto de proteção civil em Santiago, senhor deputado Alcides de Pina, diga-me lá. A via rápida Praia Tarrafal já foi concluída? O aeródromo de proteção civil já está pronto? E já agora, senhor deputado Euclides Silva, o grande programa de água e saneamento para a praia já está em funcionamento? Eu vou perguntar ao senhor deputado da Brava se já conseguiu aterrar no aeródromo da Brava prometido pelo Primeiro-Ministro. Já conseguiu? Já está?
Eu nem vou falar dos portos de Recreio e das marinas de Ribeira Brava, de Ribeira Barca e do Tarrafal de Santiago. Isso eu acho que nem vale a pena. E dos 10 parques tecnológicos prometidos em todas as ilhas, inclusivamente em Santa Luzia. A senhora deputada Lúcia Paz sabe que não está. Com certeza. Portanto, este balanço está complicado. Está bastante complicado. Mas porque a situação é de veras preocupante, vamos aos setores de governação. O que temos hoje, Sr. Primeiro-Ministro? Diga-nos em que setor este país melhorou. Diga-nos só um. Só se for, salvo o devido respeito, no regabof. Porque noutro setor não melhorou. Nos transportes, o senhor privatizou os TACV para 3 anos depois desprivatizar, com perda de tempo e de recursos, pondo em causa a nossa soberania e até a nossa dignidade. E teve a habilidade de fazer isso sem receber um único tostão, pagando 1,4 milhões de dólares, ficando com todas as dívidas. E pior, cortando na nossa ligação com a nossa valiosa diáspora. Senhor Primeiro-Ministro, só uma grande incapacidade pode justificar tamanha afronta. E o senhor desmantelou os voos domésticos, entregando-os em monopólio a uma empresa privada, que depois de prestar um mau serviço a Cabo Verde, abandonou o país com desaforo e deixando um rastro de dívidas e viu-se obrigado depois a ir buscar 2 ATRs, um dos quais aquele de que se desfez quando ganhou as eleições, da noite para o dia em regime de wet leasing, para fazer face à necessidade de ligar as ilhas. Depois de tudo isso, e ainda não satisfeito, o senhor teve a habilidade de nos oferecer, 10 anos depois, menos voos, passagens mais caras, pior serviço e um sistema de evacuações desmantelado. Senhor Primeiro-Ministro, é caso para dizer Ave Maria. Cabo-verdianas e cabo-verdianos, é evidente que sem uma política de transportes e sem investimentos, o turismo está a crescer abaixo do seu potencial. E cresce abaixo do potencial porque o seu governo não trabalhou para otimizar as infraestruturas que herdou e nunca investiu para ter uma obra estruturante. Mas também não apostou na diversificação do turismo, não combateu a concentração e nem investiu na sustentabilidade e na competitividade do setor. Como se sabe, o Primeiro-Ministro gosta de apresentar projetos, lançar primeiras pedras e anunciar medidas às vésperas de eleições. E não importa se faz isso 3 ou 4 vezes, se lança primeiras pedras 10 vezes e se anuncia os mesmos projetos vezes sem conta. Nesta senda, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou 20 desalinizadoras nas ilhas da Boa Vista, Maio, Santiago, São Vicente e Santo Antão. Mas qual o impacto real da sua dessalinização na agricultura e na pecuária? No setor agropecuário, este governo, com este Primeiro-Ministro, conseguiu diminuir o investimento de 3,3 milhões de contos para 800 mil contos. E conseguiu, com isso, destruir mais de 26 mil empregos no setor primário e reduzir a produção de hortícolas, raízes e tubérculos em cerca de 40 mil toneladas. Portanto, o que tem impulsionado até hoje a agricultura são as obras herdadas da governação do PICV. Das 7 barragens construídas, 6 têm água neste momento que este governo se recusa a aproveitar, desprezando um investimento que foi feito para cabo-verdianos e que é de Cabo Verde. O Sr. Primeiro-Ministro, também nas pescas prometeu mundos e fundos. Prometeu, sobretudo, garantir a transição da pesca artesanal para a pesca semi-industrial e industrial. Passados esses 10 anos, o senhor se limita a fazer fibragem de botes. E com as embarcações existentes, os pescadores não conseguem sequer aceder às bancas de pesca, que estão cada vez mais distantes por causa das mudanças climáticas. E das embarcações semi-industriais, que o senhor anunciou que havia encomendado, nem fumo, nem mandote. Não sabemos nada. Senhor Presidente, a situação dos setores estratégicos da economia, com esta governação, explicam por que razão o crescimento económico propalado, para além de abaixo daquele prometido, não é sentido pelos cabo-verdianos e não se traduz na redução das desigualdades sociais. Não é possível que um país se desenvolva e que o seu povo melhore de vida quando se combate o desemprego pela via dos empregos precários, de estágios não remunerados
e promovendo a saída massiva da população do país. Isto é maquiagem para criar ilusão, não é realidade. Por isso mesmo que na saúde se apresentou pela terceira vez o projeto do Hospital Nacional de Referência, sem que um único bloco tenha sido colocado, passados quase 10 anos. Por isso é que se transformou também o Hospital Psiquiátrico. O senhor pode pedir ao deputado Luís Carlos Silva para se remeter ao silêncio? Muito obrigado. Por isso mesmo e também é que se transformou o Hospital Agostinho Neto em hospital universitário, quando sequer há reagentes, quando as cirurgias são adiadas por falta de materiais básicos e quando o subsistema farmacêutico enfrenta rupturas constantes. As listas de espera, Sr. Primeiro-Ministro, são intermináveis e exames com ecografia demoram mais do que um ano. Aliás, de acordo com os últimos dados da Afrobarómetro, 80% dos cabo-verdianos vive preocupado com a possibilidade de não conseguir o acesso aos serviços de saúde. 37% afirma não ter qualquer tipo de cobertura e 67% reprova de forma clara a sua atuação na gestão da saúde pública. Na educação, a revisão curricular promovida no ensino básico e secundário é demonstrativa da sua falta de visão para um setor tão importante. Apesar de toda a sua basofaria, Sr. PM, da gratuidade do ensino, esta é mais uma falácia do seu governo, pois as famílias continuam a assumir as despesas com as provas, com os uniformes, com as taxas de matrículas, com os transportes, com os materiais didáticos e, em alguns casos, até o pagamento de guardas nas escolas. Isso para nós não falarmos do tombo que foi a sua medida de agrupamentos escolares, que afastou jovens e crianças das escolas, contrariando até as próprias recomendações da Unesco. Cabo-verdianas e cabo-verdianos, é evidente que o país não está bem. O povo sabe, o povo sente. E por mais promessas refugadas que o Primeiro-Ministro sirva, por mais cadastros sociais que apresente nas vésperas das eleições, é óbvio demais que este governo já não está a servir Cabo Verde. Se como está não pode ficar, temos que mudar. E é preciso mudar para que Cabo Verde não afunde mais. É preciso construir um Cabo Verde para todos. O país precisa de uma nova visão e de um novo líder na governação que incorpore esperança e que, para além de uma boa cabeça, tenha também um bom coração. O PICV está pronto para assumir esse desafio com o Dr. Francisco Carvalho na liderança do governo. Com o PICV na governação, os cabo-verdianos podem esperar e contar com o projeto de governação para criar uma sociedade mais justa, mais próspera e em que as pessoas vivam melhor. Governar é estabelecer metas e definir prioridades. Para o MPD, as viagens, os fóruns e as conferências são prioridade. Para o MPD, criar estruturas para colocar dirigentes e ex-dirigentes são prioridade. Para nós, as prioridades são outras. Vamos, portanto, às propostas concretas do PICV sob a liderança do Dr. Francisco Carvalho. Quem governa tem de ter a coragem de fazer reformas, tem de ter visão estratégica e ousadia na atuação. As reformas começarão no Tribunal de Contas e com as entidades reguladoras, devendo os cargos serem ocupados por concurso em todas as instituições e chefias em lugares do topo. Nos transportes, priorizaremos a unicidade do país, a soberania nacional e a conectividade entre as ilhas para garantir a dignidade dos cabo-verdianos. Por isso, reafirmamos que com o PICV na governação, os bilhetes de passagem aérea são de 5.000 escudos e os bilhetes de passagem marítima são de 500 escudos. Para nós, a saúde é um direito, não um luxo. Por isso, com o PICV na governação, os cabo-verdianos deixarão de pagar exames como TAC, deixarão de pagar as taxas para camas e também não pagarão por consumíveis como contraste essenciais para exame. No ensino superior, o acesso à universidade pública será gratuito para todos os que sejam aprovados nas provas de acesso. E para as universidades privadas, garantiremos um programa especial de bolsas de estudo. O PICV apostará em setores estratégicos, como o turismo, a agricultura e as pescas. E também não se esquecerá da sustentabilidade ambiental e trabalhará para consolidar a cidadania e reforçar a democracia. Com o PICV
no poder, obrigado, a verdade não incomodará o poder. Sr. Primeiro-Ministro, vamos ao debate e viva Cabo Verde para todos!